Olá, começando uma nova semana ainda sob o signo da pandemia e da cafajestice do Bolsonaro e do nosso Senado, hein? Que vexame! A semana passada começou com uma cafajestada sem limites do presidente da República se dirigindo ao Supremo Tribunal Federal. Vamos resumir a história, né? Em fevereiro, o Randolph Rodrigues encaminhou uma petição para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que cada dia mais merece esse apelido que eu pus nele de Rodrigo Placebo, né? Ele jogou naquele cemitério que são as gavetas dos presidentes das mesas de Câmara, Senado e Congresso no Brasil. E aí, no mês seguinte, o Jorge Cajuru e o Alessandro Vieira, outros dois senadores, entraram com a representação no Supremo, alegando uma coisa correta. Eu vou tentar explicar aqui para você. Acontece o seguinte: a maioria elege o presidente da Câmara, elege o presidente do Senado e, com isso, de uma certa forma, assume o poder a respeito da agenda do Congresso. A maioria vota impeachment ou não vota. A maioria faz, aprova ou não aprova membros do Supremo, de outros tribunais e outros cargos importantes da República que dependam de votação no Senado ou na Câmara, dependendo da circunstância. A minoria tem um direito, e esse direito é fundamental para garantir uma democracia que seja realmente decente, que seja digna desse nome. É o direito de abrir comissões parlamentares de inquérito do Senado, da Câmara ou mistas, para investigar suspeitas de maus usos, mau uso, né, do erário, do dinheiro do contribuinte, do suado, do sofrido dinheiro do contribuinte. As CPIs não podem depender do presidente. O presidente do Senado, ele depende da maioria, mas as CPIs dependem de um consenso de minorias que não passa pelo presidente do Senado. Preciso ter um determinado número de votos, ali 18 votos, né? 17 votos para se convocar uma CPI. Mas o presidente não tem autonomia para decidir se abre a CPI ou não. O que pode acontecer para alterar um pedido de CPI é que algum senador retire o seu apoio e, quer dizer, alguns, né, que sejam menos do que um terço da casa. Pois é, então o que é que aconteceu no caso? O que aconteceu no caso é que foi achado pelo Randolph Rodrigues um número mais do que o suficiente para abrir uma CPI, e o Rodrigo Placebo ficou dando uma de bobo ali, como quem não quer nada, com aquela cara de mineirinho, né? Mineirinho espertinho, né? Que ele quer ser confundido com os grandes mineiros, como Tancredo Neves, Magalhães Pinto. Não é, viu? Não é não. Juscelino Kubitschek, não é não. É não. Ele tem cara de besta, que besta ele é mesmo, e é um capacho do Jair Bolsonaro, conforme ficou comprovado nesse caso da CPI. Aí foi escolhido para relatar esse pedido o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O ministro do Supremo mandou o Senado, o presidente do Senado, tomar as providências necessárias para a constituição da CPI. Acontece que não está havendo reuniões presenciais na Câmara e no Senado, exatamente por causa da pandemia, para evitar o maior contágio dos senhores parlamentares, representantes do povo, do novo coronavírus. E aí o presidente do Senado, no caso, o presidente da Câmara também certamente faria isso, para evitar qualquer constrangimento a quem os elegeu, a quem gastou 3 bilhões de reais do nosso dinheirinho para eleger esses dois aí, né? O Rodrigo Placebo e o Arthur Usina, né? E que então cumprem tudo o que ele quer, que botam ministro, tiram ministro, mas terminam
ali dando apoio ao Bolsonaro. E é o caso que o Bolsonaro não quer responder essa CPI. Então aí é que está a questão. As emissoras de televisão estão reproduzindo falas do Bolsonaro dizendo o óbvio, em governos aos quais ele se opõe. Ah, tem que ter a CPI, estão com medo de quê? É isso aí. Ô Bolsonaro, você está com medo de quê? O que é que o desgoverno Bolsonaro teme? Ah, e quando o ministro da Saúde, o intendente incompetente, Eduardo Pesadelo, foi afastado, ficou devendo umas explicações na justiça. E aí a CPI está querendo essas explicações. E como ele dizia que só obedecia ao Bolsonaro, o Bolsonaro também deve respondê-las. Agora, a questão toda é a seguinte: por que fugir? Agora estão aparecendo novidades. Cada dia tem uma. Agora dizem que os jornais estão dizendo que a maioria dos ministros do Supremo prefere que abra realmente a CPI, mas depois que a pandemia passar. Quando? Quando? Por exemplo, o Marco Aurélio votará nisso? Acho que não, porque afinal de contas, dia 5 de julho ele pede a sua aposentadoria, de acordo com a famosa bengala, ou seja, ao completar 75 anos. Ele vai completar depois, mas ele já anunciou a aposentadoria. Até lá a pandemia acaba? Deus queira, né? Deus queira, mas duvido, né? Então, de qualquer maneira, o caso é que falta vergonha na cara de quem não quer responder, de quem não quer saber da verdade, porque só aposta na mentira, que é o caso do desgoverno, do capetão sem noção, e o caso dos seus empregadinhos do Congresso que fingem independência, mas não confirmam isso. Quando o Barroso decidiu, o Rodrigo Placebo veio com aquela cara de boneco de Olinda, cara de paisagem, dizia assim: olha, isso não é oportuno, porque só pode complicar ainda mais a pandemia, afinal, reuniões presenciais não são possíveis e tal. O Bolsonaro, que é muito mais cafajeste do que ele, fez um post violentíssimo contra o ministro Luiz Roberto Barroso. O Bolsonaro não tem a menor noção do que um limite do poder, né? Eu fiz uma entrevista que eu recomendo muito a você com o professor Eurico Lima de Figueiredo, que é um grande especialista em Forças Armadas na Universidade Brasileira, presidente da Universidade, professor da Universidade Federal Fluminense, e o professor Eurico me deu uma declaração que eu considero fundamental para entender o Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma mentalidade que ele chamou de plástica, que é contra a liberdade, contra a democracia, que despreza a democracia e que não preza as instituições, nem a instituição à qual ele pertence, que é o Exército, e ele tem dado mostras disso. E como é que, se ele não preza nem o Exército, ele vai prezar o direito que a minoria que não votou nele, que não pensa como ele, tem para que se garanta uma democracia de verdade, que ele não quer? Segundo o professor Eurico, eu concordo, ele quer o poder absoluto. Ele só pensa, acorda e dorme pensando no autogolpe. Agora, por exemplo, ele está sendo exposto num áudio que foi publicado em parte e depois integralmente pelo seu interlocutor Jorge Cajuru, um dos autores do pedido ao Supremo para convocar a CPI. Nesse áudio, ele dizia assim: olha aí, faça do limão a limonada, bote os governadores e os prefeitos. Por que é que só eu que respondo e eles não? O Senado, eu não sei se o Senado tem poder para isso, para meter governador e prefeito no meio. O que eu sei é que não é o objetivo da CPI e é uma forma de fugir da CPI. E segundo consta, essa gravação foi feita da conversa com o Cajuru, teve uma certa bênção ali do próprio Bolsonaro, porque ele estava a fim de desviar a atenção. Só que ele concentrou mais a atenção nisso, né? Principalmente porque depois o Cajuru divulgou o resto do áudio que não tinha divulgado, e aí apareceu a sua declaração de que ele queria dar umas porradas no senador de bosta, desculpe o termo, Randolfo Rodrigues. Olha, o
O senador Randolfo Rodrigues é senador por votação popular. Tem um mandato de 8 anos, Bolsonaro tem um de 4. Bolsonaro teve voto popular e está brigando por esse voto popular contra cento e tantos processos de impeachment. Não pode se dirigir a um senador da República, que também foi eleito, que também teve o voto popular no estado dele, dessa forma. A mesma forma que não pode se dirigir a um ministro do Supremo da forma como ele se dirigiu a Luiz Roberto Barroso. Dizer que ele tem militância política e que é uma decisão autocrática. Né? Ele se comporta, e o Cajuru também, né? Eles se comportam, os dois, como se estivessem de um lado e do outro de um balcão de boteco pé sujo. Numa briga que não tem o menor sentido e que não tem o menor nível. Numa quebra clara de decoro parlamentar, que é caso para impeachment, dos dois. Né? É isso aí. Então, só que não vai ter impeachment, porque nós não temos nenhum pai da pátria que esteja interessado nisso. Eu quero também mudar de caso para mostrar um caso que não vai ter a solução que nós esperamos, mas esperamos que pelo menos caia a impunidade do vereador do Rio, Jairo Júnior, que é acusado pelo delegado Henrique, esqueci agora, Damasceno, da 16ª Delegacia Policial do Rio, da Barra da Tijuca, de ter torturado e assassinado o seu enteado, Henri Borel. Henri Borel, de 4 anos, é uma grande emoção no Brasil inteiro, uma criança de 4 anos, absolutamente indefeso, pela forma como a mãe acompanhou o torturador implacável, que é o seu namorado, até agora, não se separaram, né? E que resultou na morte do filho e numa história que se repetiu. Um mês antes, ela foi a um hospital, a uma clínica particular em Bangu. Ela mora na Barra da Tijuca, mas foi a Bangu, que é onde reina o coronel Jairo de Souza Santos, pai do Jairo de Souza Santos Júnior, né? Chefão da milícia, segundo a polícia, que está cumprindo pena de prisão domiciliar, com tornozeleira que não serve para nada, graças à benemerência da nossa ministra Carmen Lúcia, a rainha dos milicianos bem comportados, não é o caso do coronel. Bom, até, porque o coronel é um personagem que sai ao mesmo tempo mal e bem do relato que foi publicado em 2011 pelo repórter fotográfico Newton Claudino, que trabalhava no jornal O Dia e que foi fazer uma aventura, né? Enviado lá pela sua chefia de reportagem para penetrar no mundo da milícia na favela do Batã, milícia que, segundo a Polícia do Rio, é chefiada pelo coronel PM, preso na Operação Furna da Onça, Jairo de Souza Santos. Pois então, lá eles foram descobertos graças à delação de colegas da redação. A história que ele conta é pungente e é uma lição sobre o Brasil contemporâneo. Afinal de contas, eles foram torturados barbaramente. A vida deles foi salva pelo coronel, que é chamado de 01, coincidentemente, a forma como o Bolsonaro trata os seus filhos, ou coronel, que entrega a patente do coronel Jairo. Tiveram a vida poupada na hora da tortura, mas não tiveram a vida garantida. O fotógrafo escreveu isso não saiu no jornal, na revista Piauí, e não aconteceu nada. Ninguém foi punido. O vereador, que segundo o fotógrafo teve a voz identificada pela repórter, que ninguém sabe quem é, o nome dela não está na matéria, não está no texto, né? E não aconteceu nada. Hoje nós estamos aí 10 anos depois e o texto, que é impressionante, esses 3 aí estão... No caso do fotógrafo, por exemplo, ele foi obrigado a separar da mulher e dos filhos, morar escondido em algum lugar para evitar represálias, né? E o próprio vereador ficou impune aí até agora. Agora não, agora a coisa está pegando para ele. Mas para a namorada, a mãe
considerada desalmada, com todas as boas razões das evidências levantadas pela polícia, tem sido ameaçada toda hora que dá as caras lá dentro do presídio feminino de Niterói. Eu quero dizer que estou escrevendo um artigo para o Estadão, que vai sair na quarta-feira, e estou pretendendo tratar do assunto a partir do ângulo da grande historiadora judia, da grande filósofa judia, que escreveu o famoso livro Eichmann em Jerusalém. Né? Como é que chama a mulher? Hannah Arendt. Hannah Arendt, a musa do professor Celso Laffer, a grande filósofa que escreveu que o mal é banal, mas o mal também é total. Que no totalitarismo, que o mal produz assim, vítimas, como esse fotógrafo, como o menino. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a tortura é um ato covarde e um crime indefensável. É um crime assumido como uma grande coisa pelo presidente Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão. O Bolsonaro, por exemplo, no seu voto no impeachment de Dilma, que também foi eleita pelo voto popular. Pois elogiou o coronel Brilhante Ustra, do Exército, e que é dado no inquérito da Comissão da Verdade como um torturador bárbaro e que precisava mesmo ser punido. O coronel já morreu, mas a defesa da tortura por um presidente de uma república que se diz democrática é uma demonstração que esse mal precisa ser punido e que essa é a hora de punir esse mal, depois que esse vereador que se formou em medicina, mas em vez de praticar a cura, pratica a morte debaixo de tortura de uma criança de 4 anos, dá, digamos assim, o grito da boiada para que se considere que quem não agir nesses casos todos é cúmplice, não é omisso, inocente, não, é cúmplice. Eu quero